Muito bom, vamos lá. Continuando aqui. Movimentos circulares. O que a gente vai relacionar de movimento circular, na verdade, são duas grandezas fundamentais relacionadas a período e frequência. E eu preciso revisá-las com os senhores, tá bom? Bom, em primeiro lugar, o que é período? Período é o tempo, é porque a gente está trabalhando com o que nós chamamos de movimentos periódicos, movimentos que ficam se repetindo em intervalos de tempos iguais. Essa é a definição de movimento circular, pelo menos do jeito que nós estamos estudando. Por causa disso, a gente tem que entender o que é período. Anotem, por favor, o que é período. Período é o tempo necessário para completar uma volta, ou seja, o período é o tempo necessário, um fenômeno periódico, aquele que se repete em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, vamos anotar aqui, período é o tempo necessário para um fenômeno se repetir. E quando eu falo fenômeno, não é nada espetacular, tá? Fenômeno é aquilo que a gente estuda, tá bom? É o tempo necessário para um fenômeno se repetir. Por exemplo, se nós tivermos um relógio, deixa eu procurar para a gente poder usar aqui no problema. Deixa eu ver ponteiros aqui, só para a gente poder usar aqui. Olha, ficou lindo isso daqui. Muito bem. Esse aqui é o ponteiro das horas, esse aqui é o ponteiro dos minutos, e aqui eu tenho o ponteiro dos segundos. Beleza. A pergunta que eu faço é letra A. Qual o período do ponteiro das horas? Ponteiro das horas é o tempo o período, o ponteiro das. Quando eu pergunto qual é o período do ponteiro das horas, eu estou perguntando qual é o tempo necessário para que o ponteiro das horas complete uma volta no relógio. Qual tempo é esse? Não me diga que eu vou voltar, o relógio só tem 12 horas. Então, para ele completar uma volta no relógio, esse ponteiro é o quê? O período do ponteiro das horas é igual a quanto? 12 horas. Porque esse é o tempo necessário para completar uma volta. Se eu perguntar na letra B, por exemplo, qual é o período do ponteiro dos minutos, que é esse ponteiro grandão aí. O ponteiro dos minutos, quando eu pergunto qual é o período, é o tempo necessário para que o ponteiro dos minutos ele vá, se movimenta aqui e complete essa sua volta. Para que ele complete essa sua volta aqui, demora quanto tempo? É o tempo necessário para ele completar uma volta. Isso aqui vai ser igual a 60 minutos, que é o tempo necessário para que o ponteiro dos minutos complete uma volta. E, finalmente, qual é o período? Ponteiro dos segundos. O período do ponteiro dos segundos. Só um minuto aqui. É o tempo necessário para que o ponteiro dos segundos complete uma volta. É bem simples também. Isso vai ser igual a 60 segundos. Então, vocês podem perceber que, embora a definição seja a mesma, né, ponteiro ponteiro das horas, ponteiro dos minutos, ponteiro do segundo, o tempo necessário para completar uma volta, a unidade deles é um pouco diferente. Ele vai dependendo do fenômeno, é um pouco diferente. Se você pegar, por exemplo, o período
Terra, qual o período para que o planeta Terra complete uma volta em torno de si mesmo? Aí você fala, 24 horas e cerca de 12 minutos. Esse é o tempo necessário. Não é 24 horas certinho, né? Um pouquinho mais. 24 horas e cerca de 12 minutos. Qual é o tempo necessário para que a Terra complete uma volta em torno do Sol, movimento de translação? Ela demora 365 dias e 6 horas. É por isso que de 4 em 4 anos você tem que acrescentar um dia no calendário. Então, o período ele muda bastante. Quando a gente trabalha com período em sistema internacional, a gente tem que trabalhar com unidade de tempo em segundos. E é isso que a gente vai ter que relacionar. Ficou claro? Beleza. E o que é frequência? A frequência é o inverso do período. Deixa eu anotar aqui. A frequência é o número de repetições na unidade de tempo. Deixa eu escrever isso aqui. O que é frequência? É o número de repetições na unidade de tempo, ou seja, é o inverso do período. Na verdade, nós podemos lembrar até um detalhe, né? Tu lembra de uma banda antiga aqui do Brasil chamada RPM? Era Rotações por Minuto o nome dessa banda. Era Rotações por Minuto porque na época vendia um disco de vinil. E o disco de vinil era de 80 RPM. Essa era a frequência do disco. O que significa isso? Significava que ele fazia 80 rotações em um minuto. Quanto mais rotações você tinha, maior a qualidade do disco. Era bem legal mesmo essa relação. A questão é que quando nós trabalhamos com o sistema internacional, nós temos que trabalhar as unidades com rotações, batidas, repetições por segundo. Por exemplo, no caso, como ele deu 80 RPMs, isso aqui em rotações por segundos, quanto que ficaria? 80 RPM significa, deixa eu escrever isso aqui, 80 rotações em um minuto. 80 rotações em um minuto significam 80 rotações em 60 segundos. Consequentemente, isso aqui vai ser igual a 8 dividido por 6, isso aqui vai ser igual a 1,34 rotações por segundo. Essas rotações por segundo, elas recebem um nome especial no Sistema Internacional de Unidades. O nome dela se chama... Minha caneta travou. O nome dela se chama... Significa batidas, rotações, repetições em um segundo. Essa unidade é bem interessante mesmo. Alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Alguma dúvida no que eu falei? Continuando aqui. Nós podemos escrever umas relações, porque se eu falo... Com licença, rapidinho. A outra coisa que eu falo é... Se eu posso dizer que a frequência é o inverso do período, eu posso também dizer o contrário, que período é o inverso da frequência, tá bom? Só um minuto aqui, meninas, aconteceu alguma coisa aqui, tá? É que eu achei que estava bem quente aqui no meu quarto, aqui no escritório. E é porque o sol está batendo bonito aqui na minha janela, olha. Está muito forte mesmo. Então, período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Alguma dúvida no que eu expliquei? Alguma dúvida no que eu falei aqui? Bacana.
É, agora que nós sabemos o que são esses dois, nós podemos aprender os fundamentos do movimento circular uniforme, que a gente vai precisar colocar aqui. Agora. Coisa linda. Em uma trajetória, vamos imaginar uma circunferência que tenha centro C. E uma partícula, ela se move deste ponto, do ponto P até o ponto Q. Ela se move do ponto Q até o ponto Q, ela percorre o que nós chamamos de espaço angular. Esse espaço angular é a variação do ângulo que ela vai ser efetivamente se movimentar, tá bom? Nada espetacular. Vamos tentar pensar o seguinte. Podemos relacionar primeiro, a primeira coisa que a gente vai relacionar é o que nós chamamos de função horária angular. A primeira função horária angular que a gente vai relacionar vai ser da velocidade angular. Nós aprendemos que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Eu vou colocar a fórmula do velocidade média porque a gente está trabalhando do movimento circular uniforme. A gente está falando de uma partícula que vai se movimentando dentro de uma circunferência, mas com velocidade constante. Só que a velocidade de uma partícula é um ângulo aqui, desse ângulo alfa, que ela vai se movimentando com o passar do tempo. Por exemplo, aqui no intervalo de tempo igual a zero, no intervalo de tempo 1, passou um intervalo de tempo aqui. E ela vai formando ângulo. E esses ângulos que ela vai sendo vai formando, ou seja, os ângulos que ela vai passando no decorrer do tempo, é o que nós chamamos de espaço angular. O comprimento de uma circunferência, conforme a gente já estudou, a gente pode colocar aqui. A gente pode dizer o seguinte, que o espaço angular vai ser igual a quanto? O espaço angular, a fórmula da velocidade que a gente está relacionando aqui, velocidade angular, pode ser esse daqui. S igual a S0 mais velocidade multiplicado pelo tempo. Isso aqui é a função horária do movimento uniforme. Qual é o espaço que ela vai andar? O espaço que ela vai andar é o espaço angular. Não esqueça que uma circunferência completa chama-se 2π, que é igual ao espaço zero. Qual a velocidade? Agora a gente vai chamar isso aqui de velocidade angular multiplicado pelo tempo. Então nós podemos dizer, isso aqui nós estamos chamando de velocidade angular, que é o ômega, é igual a 2π pelo período. Eu falei para vocês que período é o inverso da frequência. Portanto, eu posso dizer também que velocidade angular é igual a 2π multiplicado pela frequência do movimento. Não é que é bacana, não é que é legal? Nós aprendemos lá atrás, em aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta vai ser o quê? V ao quadrado dividido pelo R. A gente pode colocar essa fórmula bem direta mesmo. A aceleração centrípeta dentro de um movimento circular é igual a ômega ao quadrado multiplicado pelo R. É essa relação que a gente vai utilizar aqui. Ômega ao quadrado multiplicado pelo R. Alguma dúvida no que eu expliquei? Alguma dúvida no que eu falei? Lembrem disso, tá bom? Agora para terminar, fazendo uma relação entre a velocidade linear, que é a velocidade que eu uso nas minhas fórmulas, com velocidade angular. Funcionou agora.
que é essa daqui. Velocidade linear é igual a velocidade angular multiplicado pelo raio. Anotem, por favor. Só um minuto, por favor. Um pequeno atraso. Isso aqui é a velocidade linear. Isso aqui é ômega, desse W esquisito, tá? Isso aqui é velocidade angular. E esse aqui é o raio. Isso. Beleza? Vamos fazer os exercícios para fixar, para ver se a gente entendeu essas ideias. Como é que a gente pode fazer isso daqui? Vamos lá agora. Ficou alguma dúvida no que eu escrevi? Ficou alguma dúvida no que eu falei? Querida Bárbara, ficou tudo claro? Nicolas, ficou, entendeu? Já. Dai, pode ler, por favor. Um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante em volta. O raio da circunferência é 15 centímetros e o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Calcule o período e a frequência, a velocidade angular, a velocidade escalar linear, o módulo da aceleração centrípeta. Entendi perfeitamente. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, não esquece que a gente vai trabalhar em segundos, já está em segundo, graças a Deus, já fica muito mais fácil, né? A pergunta, ele quer saber o período e a frequência. Em primeiro lugar, o período. Ele diz que o raio de circunferência é 15, importante, e o ponto material é uma volta a cada 10 segundos. E o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. O que significa isso? Completar uma volta a cada segundos, essa frase é a definição de período, porque período é o tempo necessário para completar uma volta. Período é o tempo necessário para completar uma volta. Então, período é igual a quanto? Período é igual a 10 segundos. E a frequência? A frequência é o inverso do período. Essa frequência vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1 sobre 10. Esse aqui vai ser igual a quanto? 0,1 rotações por segundo, ou o que nós chamamos de Hertz. Nós somos chiques, né? Letra B, a velocidade angular. A velocidade angular, ela pode ser dada por duas fórmulas. Pode ser 2π dividido pelo período, ou velocidade angular pode ser 2π multiplicado pela frequência. Vou fazer pelo período, tá bom? Velocidade 2π dividido pelo período, que é 10. Isso aqui vai ser igual a quanto? Π sobre 5, olha como é que eu vou escrever. Radianos segundo. Só um minuto, meninos. Agora eu acho que estão mexendo aqui em cima. Eu fiquei assustado. A Kate está ciente já. Pensei que fosse. Estava querendo invadir meu telhado aqui. Então vai ser quanto? Π sobre a unidade de velocidade angular é a quantidade de ângulos que ele faz. No caso, π sobre 5 radianos por segundo. Coisa de uns 25 graus por segundo. Letra C.
Ele quer saber agora qual a velocidade escalar linear. A velocidade linear e no movimento circular é igual a ômega multiplicado pelo raio. Essa velocidade vai ser igual a quanto? A ômega, que vai ser quanto? Π sobre 5, multiplicado pelo raio, que é igual a quanto? Que é igual a 15. Portanto, essa velocidade linear vai ser igual a 15 dividido por 5, que é igual a 3π centímetros por segundo. Como ele não falou nada mesmo, eu vou deixar essa unidade em centímetros mesmo, para não atrapalhar a minha vida, tá? Colocando aqui letra D. Ele quer saber agora o módulo da aceleração centrípeta. O módulo da aceleração centrípeta é dado pela fórmula v ao quadrado, velocidade linear ao quadrado dividido pelo... A velocidade vai ser igual a quanto? Vai ficar quanto? Vai ficar 3π ao quadrado dividido pelo raio do nosso amigo. Quanto que vai dar isso daqui? É 15. Vai ficar quanto? Vai ficar 9π ao quadrado dividido por 15. Essa aceleração centrípeta vai ser igual a quanto? Dividido por 3. Vai ficar 3π ao quadrado sobre 5 centímetros por segundo ao quadrado. Beleza, né? Mais uma para fixar, a gente já termina essa parte aqui, tá bom? Esses assuntos são bem legais mesmo, eu gosto muito, acho muito bonito mesmo, todos eles. Não sei se vocês lembram de um negócio chamado vitrola. Minha avó tinha uma quando eu era criança mesmo, eu destruí aquela vitrola. Hoje em dia uma vitrola original custa mais de R$ 1.000. A original mesmo, hein? Custa mais ainda. Já, continuando aqui. Pode ler, Marcela, essa questão, por favor. Na vitrola da vovó, um disco gira com frequência de 45 RPM. Considerando nesse disco um ponto A situado a 10 cm do centro e outro B situado a 15 cm, determine para cada um deles. Letra A, frequência em hertz e o período em segundos. E a velocidade, letra B, velocidade angular em radianos por segundo. C, a velocidade escalar linear em metros por segundo. Deixa eu desenhar isso daqui, por favor. No caso aqui, eu tenho aqui um círculo. Olha, ficou perfeito ainda. Um disco. E esse disco aqui, ele tem um centro O. Ele está falando que, considerando que nesse disco, um ponto A situado a 10 centímetros, aqui o ponto A, 10 centímetros, e depois um ponto B situado a 15 centímetros do centro, determine para cada um deles, letra A frequência. Olha, o disco, os buracos do disco, eles giram de maneira igual. A velocidade angular. Velocidade angular. O que é velocidade angular, pessoal? Velocidade, a pergunta do problema é a frequência em hertz e o período em segundos. Falou que o disco gira com uma frequência F de 45 RPM. A frequência dos buracos de um disco depende da velocidade do disco ou frequência dele. E, obviamente, é a mesma para todos os pontos. Isso não muda muito. A questão é que essa resposta não é válida, né? 45 RPM não pode. Tem que colocar isso aqui em hertz. E o que é hertz? Significa rotações por segundo. Então, vamos colocar aqui. 45 RPM significa o quê? 45 rotações em um minuto. Rotações por minuto significa rotação de 60 segundos. Portanto, essa frequência vai ser igual a 45 dividido por 60. Isso aqui vai ser igual a 0,75 Hz. Bacana. Legal. Letra B, o que ele fala? Ele pergunta a velocidade angular em radianos por segundo. A velocidade angular, a frequência, desculpa. Eu descobri a frequência, falta o quê? Falta o período. O inverso da frequência. Período vai ser igual a 1 sobre 0,75. Esse período vai ser igual a quanto? 1 dividido por 0,75, isso aqui vai ser igual a 1,33 segundos. Legal. Letra B. A pergunta do problema é a velocidade angular em radianos por segundo. A velocidade angular, como eu já falei para vocês, pode ser 2π dividido pelo período, ou velocidade angular pode ser 2π pela frequência. É irrelevante.
Mais uma vez, o período e a frequência de um determinado movimento circular dependem apenas das características do movimento circular, raio, de onde se encontra. Por exemplo, se você tivesse no ponto A ou no ponto B, a tua frequência, o teu período, a tua velocidade angular, a velocidade que tu vai formando os ângulos conforme tu vai rodando, é sempre a mesma. O que vai mudar mais tarde vai ser a velocidade linear por causa do raio. Vamos ver isso daqui. Então, o que é mais, acho mais fácil fazer com a frequência? Então, ficar como? Vou escolher essa fórmula aqui. Velocidade angular vai ser igual a quanto? A 2π multiplicado pela frequência. Então, a velocidade angular vai ser igual a 2π multiplicado pela frequência, que é 0,75. Então, essa velocidade angular vai ser igual a quanto? Vai ser 0,75 multiplicado por 2. Isso aqui vai ser igual a 1,5π radianos por segundo. Agora, ele quer saber na letra C qual é a velocidade linear em metros por segundo. O que é velocidade linear? Velocidade linear é igual a ômega multiplicado pelo raio. Portanto, eu tenho duas velocidades lineares. Tenho uma velocidade 1 quando o raio foi igual a 10 centímetros. E vou ter uma velocidade 2, velocidade 1 aqui. E vou ter uma velocidade 2 quando o raio 2 foi igual a 15 centímetros. Ora, eu falei para os senhores que velocidade igual a ômega multiplicado pelo raio. Então, a velocidade 1 vai ser igual a quanto? Ao ômega, que eu descobri que é 1,5 π multiplicado pelo raio, que é 10. Portanto, velocidade 1 vai ser igual a quanto? 15 π centímetros por segundo. Já o outro rapaz, com velocidade 2, isso aqui vai ser igual a quanto? A ômega multiplicado pelo raio 2. Essa velocidade 2 vai ser igual a quanto? A ômega. Quanto que é esse ômega? 1,5 π multiplicado pelo raio 2. Quanto que é esse raio 2? Esse raio 2 é igual a 15. Essa velocidade 2 vai ser igual a quanto? 1,5 multiplicado por 15. Isso aqui vai ser igual a 22,5 π centímetros por segundo. Lembre-se, no movimento circular, a velocidade angular, o período e a frequência são os mesmos. O que muda é o que nós chamamos da velocidade linear, porque essa velocidade linear depende do raio. Agora, para terminar vamos lá para a transmissão de movimento circular uniforme. É bem interessante esse assunto. Já estão cansados um pouco? Então nada, né, rapaz? Dai, o que vai ser de merenda hoje no café? Banana, tapioca? Banana com granola. A senhora é muito chique, Dai. Estou evitando leite, porque ele incha. Laticínios incha o nosso corpo. Como a gente fala. Ah, sim, Dai. Tem medo de flatulência, né, com namoradas. Acontece. Bom, vamos lá, continuando. Quando a gente fala de transmissão de movimento circular uniforme, senhores, são esses dois casos que nós vamos ver aqui. De rodas dentadas que estão unidas, assim, desse jeito, que estão se tocando, ou também de estruturas com polias, como, por exemplo, as correias de transmissão que existem numa bicicleta ou mesmo no motor de um carro. Elas se baseiam num fenômeno bem interessante. Imaginemos aqui o ponto A, imaginemos aqui o ponto B. Quando essas duas rodas estão se tocando, a velocidade linear de A necessariamente é igual à velocidade linear de B. Como eu sei que é igual a ômega multiplicado pelo raio, eu posso dizer que a velocidade angular de A multiplicado pelo raio de A tem que ser igual à velocidade angular de B do raio de B. É uma propriedade bem simples aqui, bem direta mesmo. Aqui também é a mesma coisa. Aqui eu tenho um ponto A e tenho um ponto B. O que eles têm em comum? A velocidade linear é igual a velocidade linear de A igual a velocidade linear de B. Então, o que significa?
ômega A multiplicado pelo raio de A tem que ser igual a ômega B multiplicado pelo raio de B. É bem legal, é bem interessante, é bem simples. Tem uma questão aqui, complicação aqui, tá bom? Deixa eu levantar um pouco aqui. Eu falei para vocês que ômega pode ser 2π multiplicado pela frequência. Lembra que eu te falei isso daqui? Então, se eu puder colocar isso aqui direto, eu posso fazer só. Eu falei que, deixa eu colocar aqui a fórmula, tá? Ômega A multiplicado pelo raio de A pode ser igual a ômega B multiplicado pelo raio de B. Por isso eu posso dizer que ômega pode ser 2π multiplicado pela frequência de A multiplicado pelo raio de A, que é igual a ômega B, que é 2π, multiplicado pela frequência de B, multiplicado pelo raio de B. Cancela aqui. Eu posso dizer também que frequência de A multiplicado pelo raio de A é igual a frequência de B multiplicado pelo raio de B. Essa relação é fundamental também para fazermos os nossos cálculos, tá bom? Anotem aí. Mas isso aqui é fácil, de verdade, muito fácil mesmo. Não é muito complicado, não. Vamos ver como é que funciona isso em termos de exercício? Vamos lá agora. Dai, anotou tudinho? Tô anotando as fórmulas, rapidinho. Mas printa, tá, Dai? Para ficar bonitinho, tá? Depois, tá bom? Já, vamos lá. Não esqueça, na sua aula amanhã, tá? Na sua aula amanhã a gente vai terminar aquele material de química, tá? Tem muita coisa interessante lá, coisa mais complexa, então não falta, tá bom? Vamos lá, ele fala o seguinte aqui: duas polias A e B ligadas por uma correia têm 10 centímetros e 20 centímetros de raio, respectivamente. A primeira correia fez uma frequência de 40 RPM. Calcule a frequência da segunda e a velocidade linear dos pontos da correia. No caso específico aqui, é como se fosse... Eu tenho a correia A, que tem 10, raio 10, legal. E tenho a correia B, que tem raio 20. Vou desenhar um pouco maior ela aqui. E quando elas estão ligadas, aqui elas estão ligadas, que ele falou que está ligada por uma correia. Tá aqui a correia, linda essa correia, né? Aqui igual a 20. O que que eu falei? Eu ensinei para vocês que aqui tem um ponto A, aqui tem um ponto B, que são os pontos da correia. E conforme elas vão girando, não importa o sentido. O que significa isso? Que a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. Letra A. Ele pergunta a frequência da segunda polia. Eu sei que frequência multiplicado pelo raio de A, como eu já expliquei para vocês anteriormente, como é que eu cheguei a essa fórmula, pode ser igual à frequência de B multiplicado pelo raio de B. A frequência de A é 40 RPM. Nesse caso específico aqui, como ele não faz grandes... ele não faz grandes exigências, nós vamos utilizar 40 RPM mesmo, tá bom? Naturalmente, se o problema pedir para transformar em hertz, a gente transforma em hertz. Quanto que é o raio de A? O raio de A é 10. Quanto que é a frequência de B? Sabe Deus. Quanto que é o raio de B? O raio de B é igual a 20. Então, a frequência de B vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20 RPM. Beleza, aqui. Letra B. Ele quer saber a velocidade linear dos pontos da correia. Ora, pois, eu não falei que velocidade é igual a ômega, velocidade linear é igual a ômega multiplicado pelo raio, e eu também não ensinei que velocidade, que esse ômega, é 2π multiplicado pela frequência multiplicado pelo raio, então velocidade igual a 2π multiplicado pela frequência. Qual correia eu vou escolher? A primeira ou a segunda? Irrelevante, porque eu acabei de falar, como eu expliquei anteriormente, a velocidade linear de A, a velocidade linear de B, elas são necessariamente iguais. Então, quanto que vale a frequência? Vou usar a primeira, tá bom? 40 multiplicado pelo raio da primeira, que é quanto? 10.
Velocidade vai dar quanto? 400 vezes 2. Vai dar quanto isso daqui? Poxa, desculpa, pessoal. Ia comer um erro grave. Deixa eu apagar isso aqui, que não está querendo até apagar. Não. Faltando 5 minutos para acabar minha aula. Pronto, funcionou. Então a velocidade vai ser igual a quanto? Ômega multiplicado pelo raio. Só que essa velocidade linear, sempre a gente vai relacionar ela para o sistema internacional, tá bom? Óbvio. Porque ela vai ficar quanto? 2π multiplicado pela frequência, multiplicado pelo raio. O que significa isso, sistema internacional? Que essa frequência... Só um minuto aqui, por favor. Alguém falou alguma coisa? Henrique, eu Nicolas, pode levantei. falar, querida. Não, Henrique, é só para falar que o meu celular ele descarregou e aí eu vou ficar vendo a aula pelo computador do Nicolas. Então, Celular. eu não tô na aula, mas eu tô na aula, tá? Tá bom, Bárbara. Todo mundo tá me vendo aí, tá tudo ok, né? Sim. Que interessante, travou aqui o meu. Mas ainda tá prestando. Cara, muito bom esse programa. Né? Então, beleza aqui. Vai ficar como? Essa frequência, quando a gente faz velocidade linear, senhores, ela necessariamente ela tem que ser em Hertz, tá bom? Ela necessariamente ela tem que ser em Hertz. Então, deixa eu transformar essa frequência aqui. 40 RPM. 40 RPM significa 40 rotações por minuto. Isso é 40 dividido por 60, que é igual a quanto? Que é igual a 2/3 de Hertz. Legal. Então, vai ficar aqui. Velocidade vai ser igual a 2π multiplicado pela frequência do primeiro, que é 40 RPM, que é transformada a 2/3 de Hertz, multiplicado pelo raio desse cabo, que é quanto? O raio vale 10. Velocidade igual a quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. Vai dar 40π/3 centímetros por segundo. Cara, não, fala a verdade. É linda, maravilhosa isso daqui. Pessoal, gostaram desse assunto? Acharam interessante tudo? Espero que sim, tá bom? Beleza, bora fazer a última questão de hoje? Marcela, faça as honras. A questão de hoje, deixa eu só ajeitar aqui. Leia, por favor. Numa bicicleta com marchas, as pedaladas do ciclista imprimem uma velocidade angular de 3 rad. A coroa, de raio 20 centímetros, que está ligada a uma catraca da roda traseira, de raio 5 centímetros. As rodas da bicicleta têm raio 40 centímetros. Determine. Tá bom. Falta... O raio da primeira, quanto que ele falou? 20 centímetros, né? E o raio da segunda, da catraca, é igual a 5 centímetros. Ele pergunta a velocidade angular da catraca. Se eu tenho duas bichas dessas aí, né? Duas catracas ligadas por uma correia, ou então tocando, significa que a velocidade angular de A, linear de A, é igual à velocidade linear de B. Significa que ômega A multiplicado pelo raio de A tem que ser igual a ômega B multiplicado pelo raio de B. Quem vai ser a velocidade angular de A? É 3. Quanto que é o raio de A? É 20. Quanto que é a velocidade angular de B? Boa pergunta. Quanto que é o raio de B? O raio de B, ele falou. É igual a quanto? É igual a 5. Não esqueça que eu estou solenemente indicando o raio das rodas, tá? Porque não tem nada a ver isso daí. Eu estou analisando a coroa e a catraca que estão ligadas. É assim que se trabalha com o movimento circular. Bom? Então, a velocidade angular de B vai ser igual a quanto? Vai ficar 60 dividido por 5. Velocidade angular de B vai ser igual a 12 radianos por segundo. Isso aqui foi fácil. Letra B. Ele quer saber a velocidade linear com que a bicicleta está se movimentando. A velocidade linear com que a bicicleta está se movimentando. Tem uma coisa que, quando ele pergunta
a velocidade com que a bicicleta ela está se movimentando, a gente tem que usar uma fórmula bem básica mesmo. Velocidade da bicicleta é espaço dividido pelo tempo. Mas a pergunta do problema é mais chata. Ele pergunta com a velocidade da bicicleta, ela depende das rodas da bicicleta. E qual é essa velocidade das rodas da bicicleta? É o comprimento de uma circunferência da roda, que é quanto que é dado pela fórmula 2πr, dividido pelo tempo. Por esse tempo eu vou falar que vai ser o quê? O período. A questão é que essa relação aqui, olha, 2π dividido pelo período, o que é? Essa 2π dividido pelo período é a velocidade angular, multiplicado pelo raio. Então, a velocidade linear, que depende da roda, da catraca, da coroa, que a gente está perguntando, no caso da roda da bicicleta, né? Vai ser a velocidade angular, que é igual em todos os pontos dessa bendita bicicleta, que é 12, multiplicado. Não esqueça que, pelo amor de Deus, tá? Que eu estou usando 12, porque a catraca da roda traseira, ou seja, a catraca está ligada à roda, tá bom? É 12 multiplicado pelo raio da roda da bicicleta, que é 40 centímetros, 0,4 metros. Portanto, a velocidade da bicicleta, sistema internacional, é 12 multiplicado por 0,4, que não faço a menor ideia, 12 multiplicado por 0,4 é igual a 4,8 metros por segundo. Lindo, não é verdade, pessoal? Lindo, 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 lindo. As coisas são mais lindas do que física. Você concorda comigo, né, Marcela? Dai. Concordo. Meus queridos, é um prazer mesmo vocês terem assistido essa aula para mim. Eu fico muito feliz, de verdade. Não esqueça de fazer nossos exercícios. O pessoal que está vendo essa aula no Google, sala de aula, e também do nosso grupo, não esqueça de se inscrever no nosso canal do Lógica Online. Muito obrigado. Deixa eu desligar a gravação aqui, deixa eu só falar um minuto com vocês. Caramba, tá. O bichinho tá travando assim.